Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, nessa segunda-feira, dia 25 de julho de 2022, para mais uma reunião pública. E nessa noite de segunda-feira, nós recebemos a nossa irmã Ana Valéria Ventura, que vem conversar conosco sobre o tema Caridade Anônima, que é o capítulo 13 desse livro maravilhoso de Joana de Ângeles, Lampadário Espírita. Então, o tema de hoje, Caridade Anônima. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra, nós vamos aqui fazer a leitura de uma pequena página desse livro chamado Ânimo, de Lourival Lopes. E a página escolhida para a noite de hoje tem por título A Semente Interna. E o companheiro diz assim: há uma boa semente dentro de ti. Se a tratas com pensamentos construtivos, ela responde com alegria, progresso e paz. Mas se com ela tens descuido, ou se a violentas, ela se encolhe e mingua. Por que desprezar a semente interior? Ela é Deus dentro de ti, pedindo que o deixes mostrar luz, exemplo, alegria, progresso e aumentar o que tens de bom. Acredita nessa semente, põe sobre ela a tua esperança e o teu agir, que ela cresça por si mesmo e te responde com paz, fortaleza e vida abundante. Uma semente bem tratada é segurança de boa colheita. Então vamos nesse momento elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o Mestre amado, para os amigos espirituais, rogando a eles que derramem sobre cada um de nós a sua bênção, a sua misericórdia, Senhor. Porque somos todos seres ainda muito frágeis e ainda somos muito suscetíveis de cometer erros, de promover desequilíbrios internos e até, Senhor, de faltar com amor aos nossos semelhantes. Por isso, rogamos ao Mestre Jesus, o Mestre dos Mestres, o médico das almas, que fortaleça o nosso espírito, equilibrando as nossas energias, nos dando ombros fortes, para que cada um de nós carregue a sua cruz para cumprir assim a sua missão. Essa missão que nos foi solicitada pelo Pai, nessa seara que é tão grande, mas que ainda tem muito poucos trabalhadores. Então, que nós possamos buscar a nossa educação moral, a nossa educação espiritual, para que assim possamos nos tornar efetivos trabalhadores dessa seara, Senhor. E assim, agradecidos por essas vibrações amorosas que caem sobre todos nós, te pedimos que inspire a nossa irmã, que irá fazer a palestra de hoje, para que ela possa trazer, Senhor, a tua palavra abençoada para nos ajudar na nossa caminhada. Te pedimos também que abençoe a família da nossa companheira Ana Valéria e de todos aqueles que aqui se encontram, como também todos os lares, todas as casas espíritas aqui representadas, Senhor. E assim, envolvidos por essa paz que chega até os nossos corações, pedimos a permissão para iniciarmos na noite de hoje a nossa palestra pública, dando graças a Deus. Minha irmã Ana Valéria, mais uma vez, muito obrigada por você aceitar o nosso convite. E queremos que você tenha até 19h30, podendo até chegar a 19h35 para trazer as suas reflexões, tá bom? Que Jesus te abençoe e te ampare sempre. Amém. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, nós vamos conversar sobre esse tema. Vamos falar sobre caridade anônima. Vamos falar sobre caridade, né? Então, vamos compartilhar aqui.
Vamos lá, ver se eu consigo fazer direitinho. Vamos ver se eu consigo. Uma pena, porque eu tinha preparado os slides para a gente dividir aqui. Idade. Então, eu trouxe para a gente um trabalho feito sobre caridade, que está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está intitulado Que vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. Então, baseado no texto da Joana de Ângeles, que é a Caridade Anônima, resolvi fazer um apanhado do que é a caridade, né? De como que a gente entende caridade, como é que a doutrina espírita entende caridade, né? Então, nesse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, a gente tem lá muito material. Antes da caridade ser anônima, a gente precisa ver alguns conceitos que vieram antes dessa questão de ser anônima, como está lá no texto, que a gente vai ter um pedacinho dele no final. Então, no Evangelho, no capítulo 13, no registro de Mateus, está escrito assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, os recompensará. Então, olha bem, a recomendação de Jesus no registro de Mateus diz que quando a gente fizer alguma coisa, né, vamos entender esmola, né? O que é esmola? Quando a gente fizer alguma coisa por alguém, que a gente mantenha isso em segredo. A gente não precisa anunciar, não precisa fazer propaganda, né, do que nós estamos fazendo em benefício de outra pessoa. Porque aquele que faz essa propaganda, ou seja, que toca as trombetas e anuncia, eu fiz isso, aquela minha vizinha que precisava tanto, eu entreguei isso, aquela criança que eu encontrei, eu fiz aquilo, já recebeu sua recompensa. E qual seria essa recompensa que Mateus faz o registro aqui? Qual seria a recompensa da esmola feita, dada, quando eu anuncio para as pessoas que estão ao meu redor, ou eu faço propaganda disso, ou eu tiro foto, eu tiro selfie, eu sei lá mais o que hoje a gente faz, posta no Facebook, posta sei lá mais aonde, e faz todo um marketing do que você fez. Qual seria a recompensa que a gente já recebeu? O reconhecimento da sociedade, que é o que a gente queria no final das contas, né? Quem faz algo por alguém e faz uma super divulgação disso, já recebeu sua recompensa, é saber que, né, você vai espalhar para as outras pessoas aquilo que você fez, e as outras pessoas vão falar assim, nossa, como é que ela é boa, como é que ela faz, como é que ela entrega, olha que pessoa maravilhosa. Então, sua recompensa já foi reconhecida, feita. E, na verdade, a recomendação de Jesus é que uma mão não saiba nem o que a outra fez, para que esta ação em segredo seja vista e reconhecida por Deus. E aí você teria outro tipo de recompensa. Então, a caridade, a gente já começa estudando no Evangelho segundo o Espiritismo,
que é algo que se faz exatamente anonimamente. Não há necessidade de propaganda, até porque quando a gente faz propaganda da necessidade do outro, você expõe o outro. Você está expondo a necessidade daquela outra pessoa. Você está falando da vida da outra pessoa, que, por vezes, ela não quer se expor. É falta de caridade mesmo com aquela pessoa que pediu algo, que você identificou que necessita de alguma coisa, e você fica falando disso para outras pessoas. E aí, na pergunta 888 do Livro dos Espíritos, Kardec vai conversar sobre a esmola. Né? Que se deve pensar da esmola? Alguém já parou para pensar aqui o que é uma esmola? Já pararam para pensar o que é esmola? Como é que a gente faz com as esmolas? Todo mundo acha que esmola é dar algo que a gente não precisa mais. Ou então, um dinheirinho para aquela pessoa que está ali com a mão esticada. E a resposta dos espíritos foi: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve promover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, em tese, a gente não deveria esperar que alguém nos pedisse esmola. Seria obrigação da sociedade atender aquele que passa pela necessidade. O forte deveria prover o fraco. Não teria necessidade de a gente ver as pessoas na rua ou em qualquer outra situação pedindo. O ideal é que nós fôssemos ao encontro da necessidade do outro. 888A. Dar-se-á reprovez a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. Então, o ideal é que nós fôssemos, ouvíssemos ou percebêssemos as necessidades que estão ao nosso redor de outras pessoas, que não necessariamente são só materiais, tem necessidades que são psicológicas, são morais, são emocionais, são de conselho, são de palavra, né? E nós fôssemos ao encontro dessa pessoa. Conversássemos com ela, oferecêssemos, entregássemos, se caso fosse a necessidade material, sempre que possível, acompanhada de uma palavra, não é? De um carinho, de sentar e ouvir. Porque não é a esmola em si que é um problema, é como a gente lida com esse ato de dar a outra pessoa algo que ela precisa. Então, pedir não é um problema. Porque aquele que tem necessidade, seja ela qual for, material, moral, espiritual, emocional, ele precisa falar com alguém. Se ele precisa de ajuda, ele precisa falar com alguém. Agora, como a gente se comporta diante da necessidade daquele a qual a gente vai prestar o auxílio, é que faz toda a diferença. Então, isso é muito importante nas casas espíritas em função das assistências que se faz. As cestas básicas, os enxovais de bebê, ou tantas outras mobilizações que são feitas para prestar o auxílio, muitas vezes material, a essas pessoas, a essas famílias que buscam a casa espírita pedindo ajuda. E, normalmente, aqueles que vêm estão num patamar social
mais abaixo do que aqueles que provêm. E esse lugar que a gente ocupa momentaneamente de entregar é escorregadio. Ele é perigoso. Porque exatamente toda a nossa atitude, segundo a orientação de Mateus, o registro de Jesus, é como vamos fazer. Como olhamos aquelas pessoas. Como elas são acolhidas na nossa casa espírita. Olhamos para elas, conhecemos, sabemos das suas dificuldades. Quem são essas pessoas? São casadas? Na maioria das vezes são mulheres, né? Tem filhos? Tem problemas esses filhos? Será que a necessidade é só de arroz com feijão? Ou será que tem outro tipo de necessidade que a gente nem sequer identificou? Ou será que todas as vezes que ela vem buscar, a gente já conversou, sabe do que ela precisa? Aquela conversa para saber se o filho está melhor, como é que está o negócio na família. Muitas vezes são vítimas de violência doméstica. Será que a gente conhece a realidade daquele que vem até a casa espírita pedir ajuda? Muitas vezes, no atendimento fraterno, a gente recebe pessoas que pedem, às vezes não é bem material, explicação, pedem orientação, pedem auxílio. Como será que a gente recepciona essas pessoas? Como será o retorno que fazemos para elas? Qual é o tom que usamos? Que posição tomamos? Que conteúdos entregamos? Será que temos o olhar realmente daquele que está numa condição, nesse momento, um pouco melhor e carinhosamente, respeitosamente, acolhemos essas pessoas no que efetivamente elas precisam? Porque não é o que vamos, a roupa ou qualquer outra coisa que vamos entregar, é a forma. E no caso do movimento espírita, nós estamos ali em nome do espiritismo. Quando estamos na sociedade, quando recebemos pessoas, quando falamos em nome dele, né, quando agimos em nome dele, ali está, né, o nome da casa espírita e o movimento espírita está representado ali. Naquele movimento em que nós, trabalhadores espíritas, fazemos diante da necessidade que se apresenta. Então, é muito importante, porque às vezes a gente vai entregar 1 quilo, 2 quilos, alguma coisa que elas vão comer, que vai acabar logo, né, dependendo do tamanho da família, mas não entregamos o que talvez fizesse a diferença efetiva. Orientação, o que a gente já conhece, o carinho, o respeito, e saber que aquela pessoa que entrou pelo portão da nossa casa espírita em busca de ajuda para atender a sua necessidade, foi acolhida. E ela que, sinceramente, ela se sinta assim. Porque foi assim que Jesus ensinou. Não é? Todas as vezes que ele atendeu, todas as vezes que foi procurado, até atendia as necessidades físicas, mas a transformação efetiva se dava pelo magnetismo do amor. Tá certo que a gente não é ele, né? Não somos ele. Mas a gente pode carregar aquele arroz e aquele feijão, ou aquela roupa, ou aquele brinquedo, ou aquele roupa de bebê, com as palavras boas, com o carinho, que muitas vezes vai fazer muita diferença no momento em que entregamos as coisas para aquelas pessoas que vieram buscar ajuda. E aí, dando continuidade nesse capítulo, depois Kardec conversa conosco sobre fazer o bem sem ostentação. Então, na verdade, o tempo todo está se falando desse comportamento da caridade, e a gente vai continuar chamando de caridade, porque a gente ainda entende por caridade
estar atendendo a necessidade do outro, porque a definição de caridade mesmo é muito diferente que Jesus deixou no livro dos Espíritos, né? Benevolência, indulgência, perdão, mas a nossa caridade material é o que a gente ensaia para um dia a gente efetivamente se comportar como a caridade, né? A caridade como entendia Jesus, e esse é o nosso ensaio, é o nosso aprendizado. E aí Kardec conversa conosco sobre ostentação. Fazer o bem sem ostentação. E diz assim: fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz ele aceitar o benefício sem que o seu amor próprio se ressinta, e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Olha que interessante a recomendação que era para que a gente use de cuidados com aquela pessoa que apresenta necessidade. E isso é para a nossa vida, porque a gente se comporta muito bem dentro das paredes da casa espírita, mas a gente tem família, a gente tem vizinho, a gente tem trabalho, né? E por muitas vezes essa busca pela ajuda não está só ali dentro. A gente está trabalhando, você pode ter uma pessoa passando por algum tipo de problema ao seu redor, né, na sua família, e mesmo assim a gente precisa se apresentar de forma discreta, respeitando, né, a suscetibilidade daquele que naquele momento está frágil pela necessidade, sem ostentar. E o muito interessante dessa colocação é que a gente espera gratidão quando a gente faz alguma coisa por alguém. E a gente aguarda que essa pessoa lhe seja grata. E o sentimento de gratidão é para ser sentido por aquele que recebeu, e não para ser verbalizado e ostentado. Eu não preciso que a pessoa me diga, muito obrigado por você ter feito isso comigo. Aí eu já estou aguardando a ostentação. Eu já quero que alguém veja. Agora, o sentimento de gratidão guardado no coração daquele beneficiário, aquilo ali faz toda a diferença na minha vida e na dele. Mas ele não precisa agir para me demonstrar gratidão. Agora, se ele vier carinhosamente me agradecer, ótimo. Né? Ele tá se expressando o seu sentimento, mas não deveríamos aguardar. E a gente faz isso à beça. Fiz tudo pelaquela pessoa. Ou eu fiz tudo pelo meu filho, pelo meu marido, pelo não sei o quê, pelo não sei o quê. E nem falou nada. Como é que pode um negócio desse? Nem me falou nada, nem veio me agradecer. Mas não é para agradecer mesmo, não. A ideia é que fique entre você e Deus. Essa foi o registro de Mateus. É essa a ideia. É para ser anônimo. Nunca foi para você assim. Aí é muito, muito interessante, né? Porque isso massageia o ego, né? Aí a pessoa chega e fala, olha, eu não sei o que seria da minha vida, muito obrigado por aquele momento. Aí você cresce dentro de você um sentimento que deveria ter ficado esquecido, chamado vaidade. E aí é que a gente jogou mesmo a vaca no brejo. Não era para ser. Não é para ser. E a gente vai fazendo esse exercício exatamente nesses pequenos estímulos externos que nos aparecem, até que um dia a gente vai lá, benevolência, indulgência, perdão, um dia a gente vai chegar nesse patamar. Mas a gente está caminhando exatamente nesses pequenos estímulos que a vida vai nos dando. E ele continua. Ora, converter a esmola o serviço pela maneira de prestar é humilhar o que o recebe e humilhar a outrem, há sempre orgulho e maldade. Então, quando a pessoa fala, agora você está me pedindo, né? Meu Deus, você está apertando lá os parafusos daquela pessoa, sem necessidade, ela está pedindo, ela precisa. Agora,
Quer ver uma medida boa? É trocar de lugar. Ah, você precisar de alguma coisa e pedir, a pessoa fala para você assim, ué, agora que você vem me pedir, meu Deus do céu, aquilo bate na boca do estômago, que parece que dói na alma. Bom, se dói na sua alma, vai doer na alma do outro também, né? Então, a medida vale para todo mundo. Então, que a gente disfarce, que às vezes até, não, poxa, que legal, eu estava mesmo precisando entregar isso aqui para alguém e tal, para que não fique ali tão caracterizado aquele momento de fragilidade daquele ser humano que veio pedir. E ele ainda diz, a verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo o atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Então, aquela pessoa que está ali, ela está vulnerável naquele momento. E a caridade verdadeira é aquela que a gente vai fazer, assim, de preferência, nem se aperceber que foi feito, respeitando a condição daquela pessoa. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquela quem presta serviço. Eis o que significam as palavras. Não saiba a mão esquerda o que dá a direita. Tem necessidade dessa exposição. Pelo contrário, vamos fazer... E se a gente percebe antes, não tinha nem necessidade de aguardar a outra pessoa pedir. Porque quando eu já identifico que aquela pessoa precisa de qualquer tipo de ajuda, eu deveria me antecipar, para não esperar que ela viesse até mim e se humilhasse pedindo. Mas às vezes a gente quer esperar, né? Aí a gente fica parada ali, vamos ver, ela vai vir aqui, né, tal. A gente vai fazendo essa administração desse lugar, mas não, é para a gente sair desse lugar. É para que a gente vá realmente fazer o bem, como Jesus via, e é um encontro. Quando ele vê a mulher do poço, ele chega com antecedência, porque ele sabe que ela sofre. Ele não esperou ela pedir, não. Ele que se apresentou na mulher do poço, sabia o quanto ela era humilhada, excluída, e aí ele senta lá e aguarda ela chegar. Quando chega, ele começa com a conversa dele mansa e tal, e aí ela já sai dali outra pessoa. Porque ele já tinha identificado nos pensamentos dela a necessidade. Mas aí é outro patamar também, né? Então, quando a gente olha, a gente está vendo, está percebendo na família, no vizinho, ao redor, que a pessoa já está apresentando, nos apresentemos, né? Para poder ajudar sem que a outra pessoa passe por esse processo de pedir. E aí, continuando aqui dentro desse capítulo, Jesus tem uma fala, mais uma vez, agora o registro é de Lucas, que eu acho muito maneiro. Vamos convidar os pobres e os estrupiados. Dar sem esperar retribuição. A quem será que a gente está indo fazer essa caridade anônima, né? Disse também aquele que o convidara, quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receber. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse, feliz do que comer do pão do reino de Deus. Registro de Lucas. Então, e a gente realmente, quando quer fazer alguma coisa, a gente pensa na possibilidade de receber em troca. Então, quando eu for fazer alguma coisa para alguém, não preciso ir lá
naqueles que são dos meus iguais, os meus pares, que eu sei que eles vão poder me retribuir. Por isso é que eu faço bem sem aguardar a retribuição. Eu vou fazer exatamente por aquelas pessoas que não podem me retribuir. Então, olha bem, para os pobres, estrupiados, coxos e cegos. É todo tipo de necessidade das pessoas. Porque se eu for fazer para minha amiga, como a Eliane aqui, minha amiga, que está aqui, ela é igual para mim. Eu posso chegar lá, conversar com ela vai me retribuir, no momento a gente vai trocar e tal. E aí eu não fiz nada demais por ela, e ela também fez nada demais por mim. Mas nos conhecemos. Agora, quando a gente vai fazer por alguém que eu não sei, né, que eu tenho certeza que nesse momento ele não pode me dar nada em troca, é esse que eu devo convidar para participar da minha festa, da minha vida, das minhas realizações. É a eles que eu devo buscar. Porque eu sei que eles não vão me retribuir. Não tem condição nesse momento de me agradecer, de me apresentar gratidões. Não, não tem. Eles são efetivamente necessitados. Então, essa fala de Lucas, Jesus nos convoca a ir, né, de encontro à necessidade da sociedade. Sem aguardar nada. Só pelo fato de enxergar e de ir exercitar o amor ao próximo. Só por isso. E aí, né, quem seriam os cegos? Porque não há um registro, não há uma fala de Jesus que não tem representatividade. Então, quem são? Os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos. Os pobres, né? O cego é aquele que não enxerga. O que não tem olhos, o coxo ou o paralítico são aqueles que não conseguem se locomover. Ou seja, às vezes a pessoa tem 2 pernas, 2 braços, mas não sai do lugar na sua evolução. Está parado, estacionado no seu caminhar evolutivo. Né? É aquele que precisa que eu ajude a se movimentar. Mas ele recomenda que é sem retribuição. Que é fazendo isso quase que de forma imperceptível, para não desrespeitar a outra pessoa. Né? E ele convida para um banquete, ou seja, para que a gente possa oferecer a essa pessoa o que a gente tem de melhor. Vocês, quando convidam alguém para jantar, vai oferecer o que tem para pior? Quem é que convida alguém para vir em casa e dar miojo? Né? Ninguém. A gente, quando convida alguém para jantar na nossa casa, para uma festa na nossa casa, a gente põe o que tem de melhor. Então, ele aguarda que a gente entregue a essas pessoas o que nós temos de melhor, materialmente, de conhecimento, emocionalmente, de gestos, de carinho, de atenção. E aí ele continua. Dar sem esperar retribuição. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para eles os vossos amigos, né? Convidei aqueles que necessitam da nossa ajuda e da nossa presença. O festim deves entender não os repastos propriamente dito, mas a participação na abundância de que nós já desfrutamos. E o que é que nós já temos em abundância para oferecer? Porque a gente precisa criar em nós valores em abundância para que a gente possa convidar essas pessoas e oferecer. Então, o que nós já temos de abundante, que a gente já desfruta na nossa vida? Bens materiais? Pode ser. Conhecimento? Pode ser.
Esforço próprio? Pode ser. Experiência? Pode ser. Carinho, sentimento? Pode ser. Então, esses são os nossos produtos que podemos oferecer na festa, porque já temos alguma coisa em abundância. E é muito interessante essa palavra abundância, porque o João, no capítulo 10, ele fala que Jesus veio, né, ele veio, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. O que será que João registrou dessa fala de Jesus? O que seria para que nós tenhamos vida em abundância quando Jesus veio estar conosco? Exatamente, ele veio dizer, falando da nossa condição espiritual e moral. Nunca foi material. Será que nós já temos vida em abundância individualmente para que a gente possa oferecer a outra pessoa de nós, não coisas nossas, mas de nós para eles? Porque essa é a solicitação. Que a gente entregue o que a gente já tem de melhor, que pode incluir, sim, a necessidade material, porque quem sente fome e frio precisa ser atendido, né? O Brasil agora passa por um momento crítico de fome. Não sei quantas milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, isso é um horror, com crianças de fome. Quem é que aqui... Eu, por exemplo, se eu tiver fome, não consigo nem raciocinar. Me sinto mal. Você imagina você passar, dormir com fome, sem perspectiva. Isso é um horror. Né? Porque falta para uns o excesso de alguém, mas estamos no andamento, estamos caminhando, então, se for possível, cada um de nós suprir essa necessidade da fome, do frio, é fundamental que a gente faça, mas que a gente entregue nesse pacote o que já temos em abundância, o que a gente já conseguiu adquirir espiritualmente, moralmente, por experiência, especialmente pelo sentimento. Né? E aí, queria conversar com vocês sobre a caridade, né? Como Jesus nos definiu. Essa é uma pergunta muito conhecida, 886, né, do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E aí é benevolência para com todos, né? Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí nós estamos falando de uma caridade que é material, que eu acabei de falar, e de uma caridade moral. Então, todas as duas no Brasil, porque a gente está no nosso país, a gente não está fora daqui, né? O Brasil, ele traz essa característica. Nós temos uma necessidade material em andamento. Se a gente estivesse falando de espiritismo na Suíça, na Suécia, sei lá, talvez ninguém se preocupasse em dar nada para ninguém, porque ninguém lá precisa de nada material. Mas, em compensação, o que precisa de ajuda espiritual é uma coisa doida nesses países de primeiro mundo. Aí iríamos ter que trabalhar a caridade moral demais. Então, para nós temos duas caridades que deveriam estar andando bem justinhas umas nas outras, que é a caridade material e a caridade moral. A caridade material é essa, da gente atender a fome, o frio, a necessidade, o bebê que vai nascer que não tem roupa, etc. E a moral, respeitando esse limite da suscetibilidade da outra pessoa. Porque as outras pessoas que vão receber de nós uma palavra, um conselho, uma orientação, não são nós. Elas não são a gente, cada um de nós. Elas estão dentro de uma realidade, de uma possibilidade e de uma capacidade
individual. Por muitas vezes a gente atende uma pessoa, por exemplo, a questão da violência doméstica, que é muito comum, e a gente fala assim, nossa, mas por que essa mulher fica lá? Por que não sai? Isso é um absurdo, será que ela não tem vergonha na cara? Mas a gente não sabe o que ela passa. A gente não conhece essa história. A gente não sabe se ela tem capacidade moral. A não sabe se tem local para ir com aquelas duas crianças, você vai ficar no meio da rua, no relento. A gente não sabe qual foi a infância dela, que valores morais recebeu. Então, muitas vezes aqui, né, do alto da minha insensibilidade, eu olho para aquela pessoa e falo, minha filha, você não pode ficar mais lá. Mas para onde que ela vai? Vai comer o quê? Vai levar aquelas crianças para onde? Então, a caridade moral deve respeitar, inclusive no próprio aconselhamento, a capacidade apresentada pela outra pessoa que ouve. Porque ela não é a gente. Ela não tem a nossa realidade, não tem a nossa vida, não tem a nossa independência, não tem. Não tem. E não teve a nossa educação? Não tem. Então, dentro das possibilidades, nos limites que ela apresenta, eu vou ajudá-la a raciocinar com o que ela pode, trabalhar a estima que ela apresenta, dar a ela a chance de raciocinar e de se apaziguar dentro da realidade que é possível. Porque eu não posso servir de medida nem de modelo para outra pessoa. Isso é muito difícil para o exercício dessa caridade moral, espiritual, que é o aconselhamento do agir, do pensar e do sentir. É difícil, porque a gente vai tirando as medidas, querendo pegar as nossas medidas e vestir aquela outra pessoa, e não é possível. Então, tem uma figurinha, né, uma chargezinha que apresenta que ajudar a ter empatia é o olhar a outra pessoa, né? É o olhar os meus olhos para aquela pessoa. Agora tem um termo chamado cuidade, que é olhar aquela pessoa no mundo dela, nas condições que ela apresenta, e ajudá-la. E não aguardar o controle do resultado. Porque eu vou dizer assim, nossa, já teve aqui 2 vezes. Já falei com ela na X, Y tantas vezes e não muda. Eu fico pensando em Jesus olhando para nós. Ele deve dizer para a gente assim, meu Deus, não muda. Deve ter umas 3.000 encarnações e não conseguiu mudar até o momento. Mas a gente quer que a outra pessoa mude bem rápido. Só porque a gente falou. Só porque a gente disse que não era A e era B. Só porque a gente apresentou um conceito da doutrina espírita agora, que para essa pessoa, às vezes, é a primeira vez que escuta. E a gente quer, poxa, mas já falei, né? Não, pois é, já. Mas a gente ainda assim, caridosamente, respeitosamente, né, pacientemente nesse exercício, vamos aguardar até o momento que aquela pessoa possa efetivamente dar os seus passos na direção, que pode ser nessa encarnação, na outra, né? Assim como Deus nos guarda nessa encarnação, na anterior e na próxima, para que a gente possa caminhar. Então, caridade é uma palavra linda, de conteúdos fantásticos, que a gente precisa aprender demais como lidar com ela, como Jesus ensinou, né? Exercitando em nós, efetivamente, o servir ao próximo, né? E ajudar ao próximo, servindo, né? Somos aprendizes de servidores de Jesus. Nessa caminhada de respeitar aquela pessoa, sensibilidade, tato, respeito à suscetibilidade daquela pessoa que se apresenta pedindo, o quanto isso é importante para que a gente possa efetivamente despertar naquela pessoa os elos de confiança para que a gente possa efetivamente ajudá-la discretamente, anonimamente.
para que ela possa um dia caminhar, progredir moralmente, no seu espírito, na sua caminhada e no seu aprendizado. Eu tinha separado o texto que está no PowerPoint do Lampadário. Ô, Rose, como o meu PPT não quer abrir, você poderia ler o capítulo 13? Uma vez que você está com o livrinho, que era para a gente encerrar exatamente o capítulo 13 do livro de Joana de Anjos, que foi o tema colocado. Eu vou desligar seu microfone para o som ficar melhor, tá bom? Tá bom. Caridade Anônima, livro Lampadário Espírita, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, capítulo 13. Formam legiões em lamentável agrupamento de dor. Agregam-se por afinidades dos malogros e das emoções. Perturbam-se engalfinhados em ruidosas pelejas e perturbam. Experimentam as vicissitudes dos fracassos e reboleiam-se na angústia desarvorada, adensando-se em nuvem fantástica de desespero. Ensimesmados, alguns parecem hipnotizados na autopunição, azorragados pelo remorso tardio ou pela flagelação do arrependimento inoperante. São os irmãos desencarnados que atravessaram os umbrais do túmulo, ignorando as realidades da vida espiritual, ou que malsinaram as moedas da fé em loucura inominável. Acende a claridade do amor na mente, quando penses neles. Concede os teus espaços mentais de oração, quando nas abençoadas tarefas socorristas das sessões mediúnicas. Muitos deles se beneficiariam grandemente se lhes oferecesses ensejo de ouvir pelos teus órgãos físicos as dissertações ou orientações evangélicas que antes preferiram ignorar ou desconsideraram. Não nos compete examinar o merecimento ou não da aflição que a si se impuseram. E agora carpem. Estamos convidados a ajudá-los em nome de Jesus. A paz deles representa a paz em nós mesmos, e a renovação deles significa serenidade nossa. Quando no santuário de intercâmbio espiritual, instado à terapêutica iluminativa, não te excuses pretextando cansaço ou preocupação incontrolável. Jesus é um modelo, não se cansava jamais. Mesmo que te sintas alquebrado ou de ânimo vencido, confronta as tuas horas com as deles. E sem mais justificativas, que são perfeitamente dispensáveis, sintoniza do bem em prol da recuperação desses nossos irmãos necessitados. Talvez ignores que grande número dessas entidades infelizes é comensal do teu lar, companhia das tuas horas, o autor das tuas enfermidades. O comércio com os desencarnados é variado e intenso graças ao panorama de sintonia mental que vige em ambos os planos da vida. Reserva, pois, diariamente um quartel de hora para leitura, meditação e prece, instruindo e evangelizando o teu espírito, e prepara-te para o socorro aos que te anteciparam na viagem de volta. O cristão espírita é o garimpeiro que distingue na ganga da vida as gemas da verdade, embora ainda não fulgentes. A exemplo de Jesus, esclarece e socorre os esfaimados da verdade ou do pão, ao teu lado, no domicílio carnal. Mas não ouvides esses olhos e ouvidos que perderam a faculdade de registrar imagens luminosas e sonoras, mergulhados como se encontram
nas tristes evocações da insânia em que se consumiram. Faze dele teus irmãos e amigos para a eternidade. Num dia, embora longe, abrindo os olhos para outros painéis, após as pelejas árduas e árduas vitórias, defrontarás aqueles aos quais ajudaste, acercando-se de ti, risonhos e felizes, reconhecidos e amorosos, a saudar-te nessa abençoada madrugada perene e sem sombras da vida imortal. Realmente é um texto belíssimo, né? Onde Joana de Ângeles toca profundo os nossos corações e as nossas consciências. Eu vou ligar o seu microfone, pera um instantinho. Você mesmo pode ligar, Ana. Pode você mesma ligar o seu microfone aí. Liga você o seu microfone. Não está conseguindo ligar o seu microfone? Eu desliguei, mas eu não estou conseguindo ligar o seu microfone, não. Vê se você consegue ligar aí. Toca aí na... Não conseguiu, não? Nem na tela, na sua tela, em cima da sua tela? Então, nós vamos encerrar. Infelizmente, você não conseguiu ligar seu microfone. Nós vamos encerrar aqui a nossa reunião, agradecendo muito a nossa irmã Ana Valéria, que trouxe esse tema tão importante para todos nós, que todos nós possamos refletir profundamente sobre tudo isso que essa nossa querida irmã trouxe, todas essas leituras, essas passagens belíssimas, porque nós precisamos realmente nos prepararmos para sermos aqueles grandes, efetivos, podemos dizer, trabalhadores da seara do Mestre. Minha amiga, muito obrigado, tá? Por você ter aceitado o nosso convite, por você estar conosco. Mas eu acho que se você tocar em cima na tela, você vai conseguir abrir teu microfone, tá bom? Mas tudo bem. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos. E para encerrarmos a nossa reunião, eu vou pedir para a nossa irmã Eliane abrir o microfone dela e fazer a nossa prece de encerramento. Eliane, por favor. Boa noite a todos. E mais uma vez, obrigada, Valéria. É sempre bom ouvir você. Pai, misericordioso de amor e bondade, aqui estamos reunidos mais uma noite em seu nome. Agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aprendendo, entendendo a sua doutrina, Pai. Que possamos, sim, sermos servos do Senhor, ser os samaritanos, de dar sem cobrar, de dar sem olhar a quem. Agradeço, Pai, por todos aqueles que reconhecem e aqueles que não reconhecem também o Senhor de amor e caridade. Dai a eles a oportunidade de entender, de conhecer, abrir seus corações para poder o Senhor entrar. Peço, Pai, como pedinte que sou, olhai por meus irmãos que estão desamparados, debaixo dos viadutos, perdidos no meio das drogas, momentaneamente num leito de hospital. Amparai, dai a eles o bálsamo necessário para suas dores físicas e espirituais. Nossos irmãos desencarnados que porventura ainda não reconheceram a nova identidade, a nova situação em que estão. Que a espiritualidade poderosa, amada, esteja sempre ao lado deles. Agradeço aos irmãos desencarnados que estão também aqui no nosso estudo, que como nós estão aprendendo, para um dia, Pai, sermos realmente servos do Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Boa noite, meus amigos. Obrigada a todos vocês que aqui estiveram conosco, tá? E amanhã não, quarta-feira, estaremos de volta às 18h30 para o estudo do Evangelho. Eliane, Ana Valéria, Marinês, Aninha Brito, Tânia, Denise, Menezes, Jorge. Boa noite. Boa noite, Ana Valéria. Muito obrigada. Tchau, Valéria. Tchau, Boa noite.
Que Jesus Boa noite, Obrigada, gente. foi ótima a palestra, Valéria. Valéria. Deus. Boa noite, até quarta. Um abraço, hein, Rosa. Boa noite. Boa, muito